Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. Hoje eu quero começar com duas palavras que são perseguidas hoje. Uma delas, pelo menos, é muito perseguida hoje, que é sucesso. O que é sucesso? Se você buscar na internet, o conceito de internet é o seguinte, o conceito de sucesso é o seguinte, é a consequência positiva de alguma coisa que expressa o êxito de quem a fez. Acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso. Algo ou alguém que obteve êxito, que possui excesso de popularidade, resultado de um acordo, de um projeto. A outra palavra é propósito. Se você buscar o significado de propósito, é o seguinte, é o que se quer fazer, realizar, plano, intuito, alvo, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa, desígnio, o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, objetivo. Hoje eu vou entrevistar Cirlei Benetti, jornalista, palestrante, escritora, e o tema da nossa entrevista é Você nasceu para dar certo. Cirlei Benetti, que alegria ter você aqui. Bem-vinda. Muito obrigada, Divino. Que bom estar aqui também conversando com vocês hoje. Um privilégio para mim, direto do Paraná, para trazer algumas informações. E quero te parabenizar por essas duas palavras, esses dois conceitos que você já começou na nossa produção aqui do seu programa de hoje. Sucesso e propósito, que são duas palavras que realmente muitas pessoas buscam, mas que não são simples de encontrar. Tá? Eu costumo dizer nos meus eventos, nas minhas palestras, que as coisas elas não são fáceis, elas são possíveis. E tudo vai depender da energia que a gente coloca para alcançar esse sucesso e para conseguir identificar qual é o nosso propósito. Então, parabéns aí por você ter trazido já com clareza esses dois assuntos, essas duas palavras que são muito poderosas. Cirlei, todo mundo quer sucesso. Hoje, o ser humano vive em busca do sucesso. E muitas vezes quando ele encontra o sucesso, ele encontra um problema, porque o sucesso ele tem um peso por trás. O sucesso ele tem uma exigência de se doar a outras pessoas que na maioria das vezes você nem conhece. Você era uma pessoa de sucesso na televisão, era uma pessoa de sucesso no jornalismo, era uma pessoa altamente reconhecida naquilo que você fazia. Um dia você resolveu meio que chutar o balde e mudar de sucesso para propósito. Foi por isso que eu comecei com essas duas palavras. O que é sucesso para Cirlei Benetti? Eu fiz uma live, inclusive, recentemente falando exatamente sobre isso. Poucas pessoas vão entender, talvez, o que eu vou dizer agora, mas para mim o sucesso é o empilhamento de micro-resultados. Como assim, Cirlei? A gente tem sucessos pequenos todos os dias. Só que muitas vezes a gente acha que um sucesso é o final de uma jornada. Nossa, é o ápice de um negócio. Nós temos micro resultados todos os dias e é essa camada de empilhamento de micro resultados que vão fazer com que a gente chegue no sucesso.
Então nós temos sim frações de sucessos todos os dias. O que acontece, volto a dizer, é que muitas pessoas entendem como sucesso o final do caminho, o final da jornada. Nossa, eu tive sucesso na vida, um dia eu quero ter sucesso. E esquece que o sucesso está dentro da nossa casa, o sucesso está no nosso trabalho, o sucesso está numa viagem bem sucedida, o sucesso depende do conceito que você dá para essa palavra sucesso. Então, de verdade, para mim o sucesso é uma conquista diária, todo dia um pouco. E o que eu costumo dizer para as pessoas é, a gente não tem que saber o caminho todo. E glória a Deus que nunca saberemos. A gente só tem que saber e ter coragem de dar o próximo passo. Então, toda vez que a gente tiver coragem de dar o próximo passo, nós estaremos um pouco mais perto do sucesso. Porque o sucesso sempre está no futuro. É sempre no depois. É sempre no daqui a pouco. É sempre na coragem que a gente vai ter de buscar essa coragem, sim, de dar o próximo passo. Por que a gente tem tanta dificuldade de curtir o agora? Porque a maioria da sociedade vive com algo que é uma sombra hoje em dia, que é o chamado medo. Então as pessoas elas têm muito medo. Medo do sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso, por incrível que pareça. Tem medo do sucesso, tem medo do fracasso, tem medo de não dar conta, tem medo de prosperar, tem medo de não prosperar. A gente tem medo, a gente, de maneira de dizer, as pessoas, né, de modo geral, tem medo de muitas coisas. E o medo, ele paralisa a nossa vida. Ele paralisa a vida das pessoas. E quando eu digo a nossa, é porque isso também aconteceu comigo. Há uns 3 anos atrás, quando eu queria fazer o que eu faço hoje, que é palestras, eventos, escrever livros, enfim, fazer aquilo que hoje eu considero que é o que mais me realiza, eu também tive medo. Necessidade de aprovação, julgamento. Então, esse medo é algo que paralisa a vida de muitas pessoas. Então, a gente tem que saber lidar com isso para poder, sim, buscar um caminho de prosperidade. Sirlei, o que é propósito para você? Propósito, para mim, tudo tem a ver com pessoas. Eu costumo dizer que não faz sentido você viver uma vida inteira sem descobrir qual é o seu propósito. Tudo bem, se você que está vendo aqui a gente agora não descobriu o seu propósito ainda, e a maioria das pessoas não descobriu. Então, você pode fazer parte desta grande maioria das pessoas que ainda não descobriu o seu propósito. O que você não pode é continuar uma vida inteira assim, ou morrer sem saber qual é o seu propósito. Propósito para que você veio para essa terra? Porque, afinal de contas, tem muita gente que acha que a vida, ou que está aqui nessa terra para comer, beber, respirar, trabalhar e pagar boleto. E não é só sobre isso. É muito mais do que isso. A nossa vida é muito mais do que isso. E quando eu comecei a identificar isso, Divino, teve uma fase da minha vida em que, profissionalmente falando, eu estava muito bem resolvida. Porém, quando eu chegava em casa, ou à noite, antes de dormir, eu sentava na cama e falava pro meu marido, não é possível que a vida é só isso. Não faz sentido isso. A gente tá bem, tá tudo certo financeiramente falando, as coisas estão indo legal, mas tem que ter algo a mais. Tem que ter uma chama no coração que seja muito mais palpitante do que essa questão do que a gente está vivendo. E aí eu comecei a buscar. Onde? Em todos os lugares. Porque a descoberta do nosso propósito, na verdade, no fundo ela está dentro de nós. Mas as pessoas, elas vão nos ajudar. Pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo propósito, que estão aliadas a descobrir, a ajudar-nos a irmos para o caminho do propósito, elas vão nos pegar pela mão e elas vão nos ajudar. Então eu entrei em mentorias, eu fiz treinamentos, eu fiz um montão de coisas procurando o meu propósito. Então, por mais que eu não soubesse qual era ele, eu nunca parei de procurar. E aí, quando eu identifiquei qual era o meu propósito, por isso que eu falo tanto hoje sobre isso, tanto no meu livro quanto nas minhas palestras, eu incentivo as pessoas a não pararem de procurar o propósito. Porque é mágico. Quando você descobre, é como se a sua vida virasse do avesso para melhor. A vida muda completamente, o sentido da vida muda completamente. Você tem uma vontade imensa de acordar. Você tem uma vontade imensa de querer dormir logo então para chegar no outro dia, para você poder fazer mais, para você poder transformar mais pessoas. Então é algo realmente transformador. Muitas pessoas, ainda se você me permite, Divino, me perguntam como é que eu descubro o meu propósito. Tem uma frase que eu costumo dizer que é para facilitar o caminho, para encurtar. A sua dor tem intimidade com o seu propósito. Então, tudo aquilo que dói em você hoje, muito provavelmente está aqui, muito próximo, muito interligado com o seu propósito. Por exemplo, quando a gente sabe de pessoas que são ex-viciados em drogas e hoje dão a vida para salvar pessoas que estão no vício. Virou um propósito dela. Era uma dor gigantesca estar no vício. Conseguiu encontrar um caminho, se livrou, saiu dessa e hoje
entrega a sua alma para ajudar pessoas a sair disso. Era uma dor que foi curada e virou um propósito. Então, isso pode passar por um abuso, por uma violência, por um vício, ou por outras coisas, talvez mais simples, entre aspas. Agora, todos nós temos uma dor. Então, se você quer descobrir o seu propósito, você ainda não descobriu e quer fazer isso agora, olha para as suas dores. Olha para as suas dores. Qual é a dor que você tem? Muito provavelmente está interligado com isso. Eu descobri o meu propósito divino o dia que eu fui buscar Deus. Por quê? Todo mundo chegava para mim e falava assim, Deus falou comigo, Deus me disse tal coisa, e ele disse para eu fazer tal, e eu fui, e eu segui, deu certo. E eu falava, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que eu não escuto, que eu não vejo, eu tô mudo, eu tô cego, o que tá acontecendo comigo? E aí que eu comecei essa busca incessante. Então, um dos meus propósitos hoje também é fazer as pessoas ajudarem a enxergar essa visão de Deus dentro delas. Porque era uma dor que eu tinha. Então, a minha dor estava ligada com o meu propósito. Algo que eu não conseguia fazer, que era ter essa visão clara do que Deus é na vida das pessoas e na minha vida, hoje eu ajudo pessoas a encontrarem essa visão e esse propósito. Quando é que aconteceu uma mudança de chave na sua vida? Divino, foi um grande desafio para mim. Subir no palco, fazer o que eu hoje mais amo fazer na minha carreira, na minha profissão, que é fazer palestras e falar sobre Deus. Foi um grande desafio. E no fundo, se a gente parar para pensar, é o que mais o mundo precisa. É ouvir sobre Deus. Só que não é simples. Você chegar num palco e chegar e falar, olha, eu vim aqui falar sobre ele. Se você fizer isso, ou quem fizer isso, pode ter uma repulsa muito grande. Pode ter. Então, eu costumo dizer assim, que Deus me preparou durante 20 anos na comunicação, porque eu sou há mais de 20 anos, eu sou jornalista. Então, Deus me preparou durante 20 anos para que eu estivesse pronta, ou mais pronta, pelo menos, ou mais próximo, com estratégias de comunicação para falar sobre ele. Essa é a grande mágica. Escrevendo meu livro esses dias, eu destravei para isso, que eu entendi que nunca foi sobre comunicação, sempre foi sobre o reino. Ele estava me preparando, me forjando, me dando pressão, me dando força, me dando coragem. Então hoje, as minhas palestras, e nenhuma delas você vai ver Deus no nome da palestra. Não. São estratégias. O nome das minhas palestras são É Preciso Comunicar o Agro também é delas, Comunicação Assertiva Abre Portas, Todos Podemos Cooperar. Então, os nomes das palestras são esses. São gatilhos mentais para atrair pessoas. Depois que as pessoas estão lá, em uma parte da palestra, eu entro para falar sobre propósito, para falar sobre poder da decisão, sobre autorresponsabilidade, para falar sobre Cristo, tá? E volto a dizer, e quero enfatizar aqui, não tem nada a ver com religião, tá? Porque religião, igreja, é um prédio. Igreja é um prédio. E Cristo é muito maior do que isso. Eu tenho a minha religião, mas aliás, quando eu termino as minhas palestras, tem gente que vem, todo mundo que vem falar, você é de tal religião, sempre erra. Nunca é aquela que eles pensam que eu sou. Porque eu não deixo claro, e eu não faço questão de não deixar claro isso. Porque não é sobre, isso pode bloquear as pessoas. Quando você chega e fala, eu sou da religião tal, já bloqueia. Isso é comunicação, estratégia de comunicação que eu utilizo no palco para poder inserir Deus na vida das pessoas de uma forma leve. E é isso que Deus é, leve. Quando eu entendi isso, divino, isso às vezes aqui vem até uma certa crítica, assim, a questão igreja, religião, que deixam Deus distante da nossa vida. Nossa, para falar com Deus, você tem que lavar a mão, tomar banho, pentear o cabelo, passar perfume, botar a melhor roupa. Gente, para falar Deus está comigo todo dia no meu carro. Quando eu viajo, eu sinto o Espírito Santo de uma maneira incrível. Dentro do quarto onde eu tô mais fora de casa do que em casa ultimamente. E eu sinto essa presença dele. Eu sinto. E eu não estou dizendo aqui que você não pode, não precisa, não deve ir para a igreja. É diferente, é importantíssimo. Estar em união, estar em comunhão, estar em comunidade. Isso é importante. Mas não é só lá que Deus vai te encontrar e que você vai encontrar Deus. Então, quando eu descobri que eu tinha que ser simples, eu falo, de verdade, divino, eu falo com Deus de uma maneira mais simples até do que eu falo com os meus filhos. De maneira simples, porque Ele sabe tudo de mim. Eu não preciso esconder nada dele, eu não preciso fazer rodeio para falar com Ele. E as coisas se tornaram um canal mais rápido, mais fácil. Eu falo que hoje eu tenho o direct dele, ele fala comigo, eu falo com ele, é mágico demais. Há 2 anos eu dizia que eu não conseguia falar com Cristo, ouvir Ele, nada, e hoje ele tem sido muita bênção depois que eu consegui abrir a minha cabeça para isso.
Nós não falamos de agro até agora, né? Muita gente deve estar estranhando, mas isso aqui é um programa do agronegócio e nós não falamos do agro ainda. E o seu trabalho está muito relacionado às mulheres do agronegócio. Por que você escolheu esse público? Há exatamente 2 anos, eu entrei numa imersão, depois de várias, eu entrei numa imersão, assim, para resumir a história, porque eu queria melhorar meu casamento. E aí eu fui nessa imersão de 4 dias, sem celular, sem nada, presa, entre aspas, né, num lugar. Eu queria fugir, foi desesperador no começo. E aí no final eu saí de lá querendo matar a pessoa que me convidou, porque não era nada sobre casamento, era sobre mim. E aí eu falei, mas por que eu entrei aqui se eu queria falar, era para melhorar meu casamento? E hoje eu entendo perfeitamente, porque as curas estão em nós, e não assim na terceira pessoa, e não na outra pessoa. Então eu precisei começar uma grande transformação na minha vida, eu precisei me curar, estou me curando, para que a minha vida, meu casamento, os meus filhos, o meu marido, as coisas ao meu redor começassem a ser transformadas. Então quando a gente coloca a responsabilidade na outra pessoa, já é um erro. É tudo sobre nós, e não sobre as outras pessoas. Mas respondendo a sua pergunta mais assertivamente, eu entrei nesse retiro, que era da igreja, enfim, mas foi uma imersão. E lá Deus falou comigo. Deus disse assim, através de uma outra mulher, abre a sua boca para impactar a vida das pessoas. Você não faz de medo do julgamento. E de verdade, eu não fazia nada, porque eu vim da televisão. E eu pensava assim, tudo que eu fizer vai ser pequeno. Eu tenho que fazer extraordinário. Eu não sei o que é o extraordinário, então eu não fazia. Então eu não falava, eu ficava na minha. Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer. E a partir do momento que Deus disse, abre a sua boca para impactar a vida das pessoas, quanto mais você fizer, mais eu vou te curar. E se você não fizer, os seus dons eu vou tirar. Tudo mudou de sentido. Está na Bíblia, Mateus 25, parábola dos talentos. O meu talento é a comunicação, eu acredito nisso. E eu não estava usando ele, eles, da maneira com que, para edificar a vida das pessoas. Eu sou jornalista, eu estava na televisão, utilizava ele para levar notícias. Que às vezes era mais ruim do que bom. Então ali eu me senti traindo Deus. Eu falei, mas Senhor, é legal, eu uso a minha comunicação, mas não é isso o que eu quero. Não é esse o propósito da comunicação que o Senhor quer que eu faça. Eu sei que não. E aí eu pedi perdão a Deus por isso e pedi para Ele me ajudar, de verdade, no que eu deveria fazer. Foi mágico demais aquele dia, aquele momento, é como se tudo desaparecesse da minha frente, e as coisas viessem na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever minha primeira palestra, que inclusive tem esse nome, Você Nasceu para Dar Certo, é o nome da minha primeira palestra, que eu escrevi há exatamente 2 anos. E aí eu comecei a palestrar, fiz naquele ano, foi em 2022 isso, eu fiz 15, 20 palestras de graça. Eu ligava nos lugares, porque eu precisava ganhar repertório, eu precisava me tornar conhecida, eu precisava me tornar palestrante. E quanto mais eu fazia, conforme Deus me disse, quanto mais eu fazia, mais Deus me curava. Mais coisas eu aprendia, mais a minha cara eu quebrava nas minhas crenças, enfim, era muito mágico. E aí eu fui fazendo, eu não paro mais. Hoje é uma média de 10, 15 palestras por mês que eu tenho feito aí no Brasil inteiro. Exatamente quando eu saí daquela imersão, em um domingo à noite, eu precisava tomar decisões. Eu precisava escolher por onde começar. Então eu sabia o que eu queria fazer, que era palestras. Mas eu não sabia, eu falei, eu vou começar por onde? Aí veio aquele monte de perguntas, né? Do tipo, eu sei que eu vou, eu sei que eu preciso, mas não sei para onde ir. E eu sou do agronegócio, minha família é do agro, eu sou da roça, nós temos propriedade rural, eu tenho um portal de notícias do agronegócio, já tinha também na época. Então eu falei, é um meio que eu estou inserido, é um meio que eu conheço, é um meio que eu posso brincar com elas, enfim, fazer, é um meio que eu... É diferente se eu for falar para empresários. Hoje eu tenho mais expertise nisso, porque eu também sou empresária, mas na época talvez eu não tivesse essa expertise. E eu falei, eu vou para essa linha. Aí eu comecei através dos sindicatos rurais, ao qual inclusive sou filiado aos sindicatos rurais, patronal, e eu faço parte de comissão feminina. Então ali eu me senti mais confortável para começar. E foi uma surpresa incrível, porque foi um acolhimento extraordinário. E até hoje, a maioria das palestras que eu faço, boa parte delas, é para mulheres do agro, tanto em federações de agricultura, em cooperativas, em multinacionais. Então, falar para mulheres tornou algo, virou um propósito. Tanto que o meu livro também ele é mais direcionado para a questão das mulheres. Mas, assim, é uma fase, tá, Divino? Porque eu já fiz eventos no Mato Grosso, inclusive, para casais. Eu acho que é um segundo passo. Já tem várias cooperativas, já têm me pedido isso. Ah, Cirlei, legal, mas
Dá pra fazer pra casais? Porque a gente sente que várias coisas que você fala ali, o marido seria legal estar junto. Eu falo, dá, é possível. Então eu já tenho produto já nessa linha também para casais, já fiz algumas vezes e está testando, né? Algumas coisas também para começar nessa linha de dinâmicas, enfim, para falar com casais. Meu marido tem despertado para isso também, através das nossas curas lá de casa. Mas o agro tá em tudo que eu faço. Então, é um meio que eu respiro. E por isso que eu escolhi o agronegócio para fazer palestras, eventos também. Agora, mês de julho, estarei na CNA em Brasília, na Confederação Nacional da Agricultura. A gente vai fazer um evento lá com mulheres do agro do Brasil inteiro. E as portas têm se aberto, assim, nesse setor do agronegócio, que é o que eu amo de paixão. Cirlei, essa pergunta que eu vou fazer agora, eu acho que ela é bem... Ela é óbvia, mas eu acho que ao mesmo tempo é profunda. Você nasceu para dar certo? Com toda certeza, tanto eu quanto você e todas as pessoas que estão aqui. Eu acredito que Deus não fez ninguém. E quando eu falo ninguém, não é nem só a gente, é tanto os animais, o mundo. Ele fez para tudo dar certo, todos nós. E aí o subtítulo do meu livro diz, seja a sua melhor versão. Porque eu descobri a minha melhor versão, e a melhor fase da minha vida, a melhor coisa do mundo. Então eu quero ajudar você, a você entender primeiro, que você nasceu para dar certo, porque por incrível que pareça, e por mais óbvio que possa parecer essa frase, muitas pessoas ainda, no decorrer dessa minha jornada, eu tenho percebido isso, muitas pessoas duvidam de que nasceram para dar certo. Você não pode duvidar de que você nasceu para dar certo. Por algo muito simples, você é a imagem e semelhança do Criador. Nunca aceite menos do que isso. Então, o Criador é perfeito e Ele te fez perfeito igual a Ele. Então, você nasceu para dar certo, sim. Você pode estar, neste momento, vivendo uma fase mais difícil, vivendo uma fase de transformação, em que você não está conseguindo, com sabedoria, entender aonde Deus quer que você chegue. Mas vai passar. E é para isso que esse livro tem muita ajuda nesse sentido. Mas sim, todos nós nascemos para dar certo. Eu digo isso com todas as letras. Eu te conheço há um tempo. Você é uma pessoa extremamente eficaz naquilo que você faz, você trabalha muito, você se dedica muito, você tem muitos propósitos, né? Como é que surgiu o livro? Porque para escrever um livro a gente precisa de tempo, a gente precisa de raciocínio, a gente precisa de foco. Como é que foi, com tudo isso que você faz, com todas as atividades, parar e falar, eu vou escrever um livro? Divino, o livro também foi um chamado, e eu conto isso, né? Eu conto isso no livro, Você Nasceu para Dar Certo. Há exatamente 2 anos, quando eu estava naquela imersão, Deus falou comigo por 2 vezes, em 2 momentos. O primeiro foi através dessa mulher, que eu já contei, para eu abrir minha boca e começar a palestrar. E aí, um dia depois, ainda lá dentro daquele evento, uma outra mulher chegou para mim e falou assim, olha, Deus pediu para eu te dar um recado. Eu falei, meu pai, vai, diga. E aí ela disse assim, ó, Deus pediu para você usar os dons que Ele te deu, que eu não estava usando, para escrever um livro e contar qual foi sua experiência com Ele. Aí eu falei, isso é doido demais, gente, não faz sentido. Porque eu, naquela época, eu era uma Cirlei cheia de sabotadores em alto nível. Não quer dizer que hoje eu não tenho meus sabotadores, porque todos nós temos, e eu acredito que a gente leva isso para a vida. Mas a gente vai aprendendo a dominar eles, daí vem outros. Naquela época, eu era carregada de autossabotagem. Fiz uma live recentemente sobre isso para ajudar as pessoas a se travarem para isso. Então, eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não tinha conhecimento, eu achava que eu não tinha bagagem suficiente, eu achava que ninguém ia parar para me ouvir, ninguém ia comprar um livro meu, nada. Eu achava que eu não era nada. Porque eu não tinha identificado qual era o meu papel nessa terra. Simples assim, não tinha propósito, né? Então, quando você não tem propósito, qualquer lugar, é igual o barco deriva, qualquer lugar tá bom. E aí, naquele dia que ela falou isso, eu falei, não pode, isso aqui é muito difícil, gente. Escrever um livro é uma coisa para pessoas mega superpowers, não é para mim. E eu deixei esse assunto parado por 2 anos, quase 2 anos, na verdade, 1 ano e meio. Até que esse assunto começou a me incomodar, porque algumas pessoas que eu testemunhei isso do livro, elas vinham me perguntar. Cada 2, 3 meses ela chegava, e aí, Cirlei? E o livro? Eu falava, vai sair nada. Minha cabeça estava assim, que livro o quê? Não tem condições de fazer isso e tal, enfim. Mas eu entendo hoje que Deus estava me preparando exatamente para o momento certo, porque hoje eu conto tudo isso que aconteceu no livro em detalhes. Então, antes eu talvez não tivesse um repertório para escrever um livro. Hoje eu tenho. Em janeiro desse ano, eu fui fazer uma imersão em Angra dos Reis, sempre eu buscando esse conhecimento, aprimoramento, estar com pessoas em ambientes diferentes, porque novos ambientes, novas pessoas, novos resultados.
Isso é poderoso, ó. Novos ambientes, novas pessoas, novos resultados. Foi o que aconteceu. Final de janeiro desse ano, eu estava em novo ambiente, numa imersão com mulheres em Angra dos Reis, e lá estava com eu e mais 11 mulheres do Brasil inteiro. E aí, adivinha quem estava lá dentro, junto comigo? A dona de uma editora de São Paulo. Falei, Senhor amado, é um empurrão, não é verdade? Porque qual a chance de eu ter uma dona de uma editora dentro de um lugar onde eu tô com mais 11 mulheres? A chance era pequeníssima, ínfima, pois ela estava lá. E aí eu testemunhei com ela. Falei, olha, quer saber a parada de verdade? Deus pediu para eu escrever um livro, já faz 2 anos, mas eu não dou conta não. Eu não consigo, eu não sei por onde começar. Ela pegou minha mão, ela falou assim, eu vou te ajudar. Você não pode deixar isso parado, não faz sentido. Deus falou com você, você tem que botar para fora. Falei, tá, mas eu não tenho tempo. É aquilo que você acabou de me perguntar. Que horas eu ia escrever livro? Que horas eu ia fazer isso? Eu tenho filho, tenho família, tenho coisas para fazer. E ela falou, não, vou te ajudar. Aí existem métodos. Por isso que eu digo assim, peça ajuda. O que você não sabe fazer, alguém vai saber e vai te ajudar a resolver. Então eu achava que eu tinha que sentar e escrever o livro inteiro. Eu falei, vai demorar muito tempo isso. Ai, que preguiça, eu não vou fazer. Mas aí eu descobri o método que ela tem, onde eu só preciso falar, porque não preciso dizer para ninguém que eu sou melhor em falar do que escrever. Você fez uma pergunta que eu não paro de falar. Então o meu negócio é falar, comunicar através de palavras, sou audiovisual. E ela disse, Sirlei, é isso que a gente vai fazer. A gente vai gravar você falando e nós vamos transcrever o seu livro. Eu falei, jura? Ela falou, juro. Aí, Divino, em 30 dias o livro ficou pronto. 30 dias. Assinei o contrato, indo quando eu falei para ela assim, ó, eu quero o livro pronto para maio, é o meu aniversário, eu quero esse livro para o mês do meu aniversário, dá? Ela falou, Sirlei, é muito difícil, porque a gente perde no mínimo 120 dias. Mas se você cumprir com todos os prazos que eu te colocar, ele sai. E eu cumpri exatamente com todos os prazos e ele saiu. No final de abril, o livro estava pronto. E a gente lançou o livro no dia 15 de maio, no evento em Cascavel. Então, quando a gente vira a chave, Divino, tem que virar rápido. Isso eu aprendi nos últimos meses, tá? Eu sou assim hoje. Quando eu tomo uma decisão e eu viro a chave, é pra já. Eu quero fazer, vamos fazer, junta todas as forças, vai e resolve. Porque eu já procrastinei muita coisa na minha vida. E eu não vou dizer para você, eu já perdi muita coisa procrastinando de fazer algo para o bem das pessoas. E hoje eu não procrastino mais. Eu costumo dizer que o livro ele vai chegar onde eu fisicamente não posso estar. Nós vendemos 400 cópias em 10 dias. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava isso. Eu fiz 900 cópias na primeira tiragem, já me chamaram de louca, né? A própria editora falou assim, ninguém manda imprimir 900 cópias. Assim, de cara, você está começando hoje, calma. Eu falei, não pode imprimir 900 cópias, porque eu sei a mensagem que ele carrega. Eu sei as curas que esse livro vai trazer. E não é sobre mim, é sobre a mensagem que está nele, tá? Fique bem claro que ego, necessidade de aprovação, eu já matei isso faz tempo. Então não é sobre mim, é sobre a mensagem que está nele, porque é um chamado. E aí a gente vendeu em 10 dias 400 cópias. A minha meta era vender 900 em 3 meses, né, que eu acho que daqui a um mês eu vou ter que mandar imprimir mais livro. Sirlei, aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que está angustiada, que está precisando de mudar a chave da vida, mas que não está achando a chave, deixa uma mensagem para ela. Não quero aqui ser nenhuma pastora, nem profeta, nem quero parecer sobre isso, tá? Cada um pensa o que quiser e tá tudo bem. E também poderia simplesmente levantar o livro e falar, leia o livro, porque vai te ajudar. Eu sei que vai, tá? É uma opção, tá bom? Mas para quem tá perdidinho e vai comprar um livro, ele não vai chegar só daqui uns 10 dias na sua casa, que a gente entrega pro Brasil inteiro, abre a Bíblia agora e leia Provérbios. Provérbios, tem 31 capítulos de Provérbios. Você pode escolher um por dia e ler em 30 dias ou 31. Ou então ler os 2, 3 por dia. Eu falei ontem numa live, Provérbios é mágico demais. Quando eu estava perdida, eu abria Provérbios, lá tinha tudo. É o livro da sabedoria. Lá fala sobre sabedoria, lá fala sobre casamento, lá fala sobre mulher, lá fala sobre prosperidade, lá fala sobre dinheiro. Lá, meu Deus, lá fala sobre perdão, lá fala sobre tudo o que você precisar. E não é sobre uma igreja, é sobre a Bíblia, que é o manual da nossa vida. Então, se você está perdido nesse momento e não sabe nem por onde começar, a linguagem, inclusive, é muito clara, é muito fácil de ler Provérbios, porque tem outras leituras da Bíblia que são realmente bem complexas, mas Provérbios é simples. Então, vai para lá. Terminando esse podcast, abre a Bíblia, Provérbios, pega no teu celular e depois compra o livro, tá? Eu não falo de Provérbios aqui, mas ele tem chave. Aqui eu mastigo mais, eu trago ele mais. Mas tem chaves poderosas aqui, Divino, sobre prosperidade, que muitas pessoas já estão virando a chave, que eu sei que já estão compartilhando com a gente. Quais são os próximos passos da Sirlei Bennett?
Ah, Divino, a gente costuma dizer que o segredo do sucesso é o segredo, né? Mas eu faço. Eu fiz evento em Cascavel esse ano, foi incrível, num pedido de Deus também. Deus falou para mim assim: faz teu evento. Eu falei: Senhor, para que isso? Eu vou ter todo o trabalho de organizar o evento, eu não preciso. Hoje as pessoas me contratam, eu vou lá e falo, e vou embora, e sou feliz. E ele falou: faz teu evento. E eu fui lá, organizei com minha equipe, a gente fez e foi maravilhoso. Bênçãos e curas para as pessoas, mas principalmente para mim. Minha família foi curada naquele lugar. E aí que eu digo, é sempre Deus dizendo: quanto mais você fizer, mais eu vou te curar. E por isso que eu sou doida para fazer as coisas. Eu ainda estou vivendo essa fase do livro, tá, Divino? Não me acelera, pelo amor de Deus. As pessoas estão me perguntando, eu já sou acelerada, tá? E aí tem gente mandando mensagem falando assim: Sirlei, eu tô lendo o seu livro em 2 horas. Ele tem 140 páginas. A pessoa fala assim: eu começo a ler, não consigo parar. Agora eu quero saber qual é o próximo. Eu falo: Senhor, calma. Deixa eu respirar e viver este momento que eu estou vivendo. Então é isso, eu estou vivendo esse momento de uma maneira muito degustando, sabe? Quando você pega uma fruta ou toma um vinho, você vai degustando aquilo. Isso que está acontecendo na minha vida nesse momento. Mas sim, eu também sou mentora de comunicação, eu dou aula de comunicação para mulheres do Brasil inteiro. Então, próximo semestre a gente está programando já agora com a equipe para vir mais mentorias, mais eventos presenciais na região oeste do Paraná, que é a minha terra, onde eu vivo. Então, a gente já tem reunião já na semana que vem com a minha equipe para a gente organizar a data, enfim, dos próximos eventos. E sim, tá? Esse ano ainda sai o segundo livro. Esse ano já está determinado, o contrato vai ser assinado muito em breve com a editora, um segundo livro, que vai ter uma pegada um pouquinho diferente dessa, mas já está tudo aqui, ó, prontinho para sair. Então, ainda esse ano, o segundo livro meu vai sair também. Quem quiser saber mais sobre Sirlei Benetti, quem quiser te conhecer mais, quem quiser te contratar, quem quiser comprar seu livro, vai te achar onde? sirleibenete.com.br. Na sua página estreamos recentemente também, lá tem portfólio de palestras, lá tem um livro já na capa, a hora que você digitar sirleibenete.com.br, já tem um livro para comprar. Quem quiser, Brasil inteiro a gente entrega com frete grátis, faz a compra direto na página da Eduz, tá? Mas ali tem todo o descritivo bem fácil. Lá tem meu portfólio de palestras, o meu contato, enfim, pouco de testemunhos, falam lá também sobre as mentorias, mulheres que já fizeram e tiveram uma vida transformada também através de mentoria de comunicação. Tudo que for necessário tem lá. Mas também meu Instagram, Sirlei_Benetti. No meu Instagram eu faço lives, tem conteúdo todo dia, então lá também é muito poderoso. E ensino no link da bio também tem a página, também tem como comprar o livro. Não tem como se esconder, né? Sirlei_Benetti ou sirleibenete.com.br. Sirlei com I no final, Benetti com 2 T's, I no final. Minha amiga, você sabe o que é começar uma conversa sem planejar antes, coisa que eu nunca faço, né? Geralmente as minhas entrevistas elas são estudadas, planejadas, os assuntos são discutidos antes. Com você não. A ideia era justamente essa, eu queria te ouvir e eu tive o privilégio de te ouvir. Muito obrigado por me conceder esse tempo maravilhoso, muito obrigado por me dar essa aula tão bonita, muito obrigado por me ensinar tanto nesse tempo que a gente teve aqui. Muito obrigado por ensinar coisas também para minha audiência. Obrigado, do fundo do coração. Divina, eu tenho um carinho especial por você, você sabe disso. A gente já se encontrou várias vezes pelo Brasil aí nos eventos de jornalismo do agro. Espero ter novas oportunidades de estar com você, com a sua família. E, inclusive, o seu estado é um estado que eu ainda não fui, mas esse ano de 2024 eu já profetizei que eu vou estar aí, eu vou pro Pará daqui uns dias, Mato Grosso, eu faço bastante, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, mas o seu estado eu ainda não, tá? Mas em breve, eu já visualizei, e quando eu visualizo, é só uma questão de tempo para o corpo chegar, a mente já foi. E eu quero estar aí, Rio Verde, essa região, que eu já ouço tanto falar que é maravilhoso, ainda não conheço, mas em breve estarei aí com vocês, tá bom? Obrigado, Divino, e a todos que me deram o privilégio de poder hoje me ouvir aqui um pouquinho mais. E eu estou sempre à disposição. Querida, beijo no seu coração. Fica com Deus. Você também. Eu conversei com Sirlei Benetti. A Sirlei é uma amiga, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito por tudo que ela é, pela pessoa que ela é, pelo ser humano que ela é, pela profissional que ela é. Ela é jornalista, ela é palestrante, ela é escritora, é uma pessoa extremamente ativa. E o tema da nossa prosa de hoje foi: Você nasceu para dar certo. Grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus propósitos, que Deus abençoe
Tudo aquilo que você pensa em fazer, muitas vezes está travado. Mas destrava, vai. Faz. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.